Olá, meus queridos buscadores. A gente vai dar continuidade ao tema muito importante dessa semana também, que a gente está sempre falando essa semana sobre transformação, na qual o tema é o sofrimento que a gente passa num processo de transformação. A gente inicialmente não tem essa consciência, mas cada vez que você passa, você vai perceber literalmente o quanto traz a força e a coragem de ser quem você realmente é. Então, todo o processo de crescimento, ele causa um certo sofrimento, porque a tendência nossa é resistir às mudanças, é achar que o lado confortável, mesmo não sendo bom, mesmo não estando mais feliz, mesmo não estando mais satisfeita com as coisas como elas estão, mas tem sempre a força ao contrário da resistência. E no momento em que a gente passa a afrontar isso e a reconhecer que essa mudança é necessária e que você começa a fazer essa grande transformação, como a gente citou no Instagram também, e estão aí registrado também no meu YouTube, para que vocês possam entender que todo o processo de transformação nem sempre é fácil, ou melhor, muitas vezes é bastante difícil. Por quê? Porque a gente tem que tirar a pele velha para deixar que nasça essa nova forma que sempre está crescendo dentro de você, no seu próprio processo evolutivo. Então, crescer, amadurecer, transformar é um processo muito profundo e muitas vezes até doloroso. Eu posso citar vários casos que eu mesma passei. Eu precisei sentir um processo físico muito difícil que eu tive, uma doença extremamente grave que eu tive, para poder entender que eu não poderia mais resistir à minha mudança, porque senão eu literalmente ia morrer, porque já não tinha mais a vida dentro de mim daquilo que eu estava fazendo e como eu estava fazendo. E quando eu percebi o significado que o meu corpo estava me dando para que precisasse ser mudado alguma coisa, eu também pude contribuir com o processo de cura. Então é aquela consciência que você vai tomando, porque diante de uma morte iminente, digamos assim, o medo de morrer, fisicamente falando, faz com que você faça muitas coisas que você jamais faria, e você tem que soltar e você vai ter que se entregar. E graças a Deus, junto com, lógico, com a medicina, com os remédios, com as coisas que eu precisei fazer, teve também em mim uma tomada de consciência do que precisava ser mudado. E isso foi muito forte, que transformou minha vida, me deu um outro significado. Eu precisei rever toda a minha forma como eu estava trabalhando, as minhas relações, como eu estava na minha vida, se eu estava feliz. Então é assim que acontece em todo o processo de transformação. Você tem, a primeiro momento, uma grande resistência, mas quando você chega no nível do insuportável, você diz assim: eu faço qualquer coisa para sair disso, né? Eu quero me transformar, eu quero em vida ser quem realmente eu sou. E aí o processo da transformação começa a acontecer. Nesse fato específico, eu precisei ver toda a minha forma de trabalhar, como eu queria trabalhar, como estava na minha vida o meu processo de crescimento, e tudo isso fez muita diferença. E só depois que eu fiz essa mudança, eu comecei a perceber completamente os resultados dela. E assim foi e sempre é na minha vida. Quando eu tenho que fazer um processo de mudança, eu sei que no primeiro momento tem a resistência, tem os apegos, tem as questões do passado que precisam ser às vezes revistas, o que é que eu estou repetindo de padrão, o que é que eu não quero mais. Então é um processo muito profundo, mas ao mesmo tempo, quando você vai entrando nesse processo, você também vai vendo os resultados mais avante. Você vai vendo quando você dá o passo, é como eu sempre cito também, quando você está para dar um passo na tua vida, se vocês perceberem, faça esse exercício em casa. Quando vocês estão com a perna, digamos, esquerda ainda lá atrás e vai posicionar a perna direita para dar o outro passo, ele tem um processo de desequilíbrio normal, certo? Só que você sabe que ali tem, mentalmente falando, um outro pedaço de chão para você se apoiar. No processo de autoconhecimento, você também não sabe, às vezes, aquele terreno que você vai pisar, mas você sabe que você não pode mais ficar naquele que você estava antes.
porque o processo é evolutivo. E se você fica ali, as coisas são exatamente como sempre foram, da forma como você não estava feliz, da forma como você não estava bem com você mesmo, já antes. Então aí você cria essa força e essa coragem de experimentar o próximo passo. E só quando você coloca o seu pé no outro nível, que eu digo que é também na questão da consciência, quando você vai para um outro nível de consciência, você olha e diz assim, poxa, eu deveria ter feito até antes, mas acontece que você não estava pronta. Então é preciso também esse acompanhamento que me ajuda muito, é exatamente o autoconhecimento, porque aí você vai conhecendo em que nível você está no seu processo e que é o momento certo, e você vai abinando, você vai vendo que as coisas estão te levando exatamente àquela mudança. Então eu diria a vocês, confiem no processo, um passo de cada vez, mas saiba que a gente está sempre em evolução. A gente não é mais a mesma pessoa que foi há um ano atrás, porque todas as experiências que a gente vem passando vai nos dando material, vai nos dando consciência, vai nos dando maior discernimento daquilo que a gente não quer mais. Então esse convite é um convite profundo para vocês, que vocês possam ter a coragem de poder ser quem vocês realmente são na sua essência. Isso requer um trabalho de autoanálise, de autoconhecimento, de um mergulho profundo dentro de si. E depois que você passa, você diz, poxa, valeu a pena, eu faria tudo de novo, tá certo? Óbvio que isso requer, como eu disse a vocês de novo, e torno a frisar, precisa coragem. E eu digo sempre, eu tenho uma frase que eu descobri no meu caminho, é muito fácil ser infeliz, porque a gente se acomoda, a gente aceita que aquilo que tem para nós. E aí entra o não merecimento, o não reconhecimento, a falta de autoestima. E tudo isso você precisa trabalhar em você para que você cada vez mais acredite piamente em quem você é. Muitas vezes você vai ser julgada, muitas vezes você não vai ser vista. É assim, quem não tem um processo nesse sentido, quem está na zona de conforto, quem está no que aquilo que é normal, vamos colocar assim, não vai poder compreender você, não vai poder te entender. E assim está tudo certo, não tem problema. Cada um tem seu tempo e tem seu processo. O importante é que você cada vez mais se torne uma pessoa inteira, honesta com você mesma, transparente com você mesma e em paz com a sua alma. Você não vai conseguir contentar todo mundo. Então você veja que sempre as pessoas mais revolucionárias foram as pessoas mais julgadas. É normal, porque as pessoas gostam de ficar naquilo que é eventualmente cômodo, vai mexer com muita coisa, vai dar trabalho, mas é assim mesmo. Renascer não é fácil, mas é preciso, porque a gente está sempre num processo de evolução. Pense sobre isso, mergulhe. Nós somos a própria transformação e a gente tem o direito e o dever de ser feliz. Feliz com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é, como a gente é. Então, fazendo o bem, e quando nós nos amamos, quando a gente tem uma autoestima, quando a gente se reconhece, tudo muda também à nossa volta. A gente atrai pessoas diferentes, a gente tem maior conexão com as coisas, com a natureza, com a vida, e você consegue muito bem passar a ler os sinais. Eu acho muito interessante isso, que pode ser um tema para uma outra discussão, tá bom? Aprender a ler os sinais que a vida te dá todo o tempo, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e uma ótima semana.